Agora, pessoal, vamos lá para aquele resumo que eu falei no vídeo anterior, tá? Aquele resumo sobre os sinais de pontuação. Para facilitar melhor, né? Para não ficar dúvida, vamos fazer um pequeno resumo. Vai rapidinho, pega teu caderno de língua portuguesa, tá? Organiza lá, aula de língua portuguesa, assunto, pontuação, tá? Ó. Qual a data de hoje? 8. Hoje, dia 8/6. Tá? Organiza direitinho teu caderno. Assunto. Pontuação. Ok? Então, veja só. A gente lá no vídeo passado, a gente viu, né, um texto, que eu fiz a leitura de um texto, Bazar da Pontuação, o Bazar da Pontuação, né, que é um texto do livro Emília no País da Gramática de Monteiro Lobato, tá? Onde ela brinca com os sinais de pontuação, né? E ela mostra, dentro do texto, ela mostra a importância dos sinais e onde utilizar os sinais, né? Então, eu até disse assim, olha, quando nós estamos falando, lá no vídeo passado, eu fiz essa colocação, eu disse que quando nós estamos falando, né, já dá a nossa expressão, a expressão do nosso rosto já mostra, ou a maneira como a gente fala as palavras, como é que é, né? Assim, faz uma pergunta, a gente já dá para ver quando que é uma pergunta, quando a gente, nossa expressão facial, quando a gente está triste, quando a gente está alegre, mas na leitura não. Na leitura, quem é responsável por isso, sabe quem é? São os sinais de pontuação, ok? Para garantir que o leitor entenderá a mensagem que queremos transmitir por meio da escrita, a pontuação se faz necessário. Então, não é uma coisa que a pontuação que eu vou utilizar se eu quiser utilizar. Não, não é se eu quiser utilizar, quiser empregar. Não, é que se faz necessário, tá? No texto, ela apronta por meio da escrita quando é um diálogo, quando é uma pergunta, né, quando algo que vai deixar surpreso, e assim por diante. Quando é o final, e assim por diante. Então, agora eu vou colocar um pequeno resumo de cada sinal de pontuação, né? E eu irei começar pelo ponto final. Tá? Ponto final. Indica o fim de uma frase. Indica o fim de uma frase afirmativa ou negativa, tá? Eu disse lá no início da nossa aula, no vídeo passado, quando eu mostrei, né, da parte 1 da aula de língua portuguesa, que é o vídeo 1, aula 1. Então, eu mostrei para vocês a questão dos sinais de pontuação e eu disse assim, olha, o ponto final indica o fim de uma frase. Quando se a frase, nas frases afirmativas ou negativas. O que a gente diz que uma frase é afirmativa? Quando a gente está afirmando alguma coisa, tá? Eu explico o conteúdo, tá? Eu explico o conteúdo. Então, eu estou afirmando. Eu não explico o conteúdo. O que eu mudei nessa frase? Só a palavra não, né? Só a palavra não. Eu acrescentei a palavra não, tornando assim uma frase negativa. Tá ok até aí? Ó, vamos lá no próximo. Vírgula. Vírgula. Faz
Olha, veja só. Vírgula. Faz uma pausa curta, separando elementos de uma frase, indicando lugares, datas, números, explicações. Tá? Veja só. Eu disse para vocês, lá no primeiro vídeo, na aula 1 de língua portuguesa, eu disse para vocês o seguinte, que a vírgula, ela dá uma pausa na leitura, né? Eu não posso ler, produzir ou ler uma frase. Mamãe foi à feira, comprou banana, laranja, abacate, melão. Não. Mamãe foi à feira, comprou banana, vírgula, laranja, vírgula, tá? Banana e melão, tá? Uma pausa. Eu vou datar um texto, Teotônio Vilela, 29, Teotônio Vilela, 29,29, ou então, tá a data de hoje. Um exemplo, Teotônio Vilela, vírgula, 8 de junho de 2020, tá certo? Separando, dá uma pausa, ok? E aí, copiaram? Vamos ver outro sinal de pontuação, tá certo? Vamos ver agora, 2 pontos. E aí, até aí, está ok, tá? Gente, eu recomendo o texto para vocês realizarem a leitura, tá? Aquele texto que eu li no início, certo? Agora, a gente vai ver 2 pontos, tá? 2 pontos. Pronto, 2 pontos. Indicam que alguém vai falar ou uma enumeração. Indicam que alguém vai falar. Ou pronto, ou uma enumeração, tá? Quando eu digo assim, o príncipe falou, 2 pontos, eu vou citar, é uma citação, aquilo que o príncipe falou. Então, eu já entro em quê? Em travessão. Em travessão, ó. Tá? Em travessão. Por quê? O travessão indica o quê? A fala de alguém. É um diálogo, né? Um diálogo. Travessão indica a fala de alguém. A fala de alguém. Ponto de interrogação. Ponto de interrogação. Ó, o ponto de interrogação é ganchinhos, ganchinhos. Ah, são os mexeriqueiros, né? Porque eles indicam o quê? Segundo o texto, né? A Emília até brincou. Ah, são os mexeriqueiros. São o quê? Eles indicam uma pergunta, né? Ele indica uma frase interrogativa, ou seja, uma pergunta. Por isso que ela chamou eles de mexeriqueiros, curiosíssimos. Pronto, indica o fim de uma frase interrogativa. Ou seja,
uma pergunta. Ok? Ó. Ponto de interrogação indica o fim de uma frase interrogativa, né? Ou seja, uma pergunta. Quando eu digo assim, onde você mora? Quantos anos você tem? Né? Qual o número do seu telefone? Ok? Aí, ó, vamos lá. Ponto de exclamação. Ponto de exclamação. Indica o fim de uma frase exclamativa. Exclamativa. Tá? Eu vou apagar aqui o início, tá certo? Dos dois pontos. Expressa. Surpresa. Alegria. Alegria. Espanto. Espanto. Admiração. Admiração e etc, né? Ok? Até aí? Tá? Ó, veja só. A gente já viu o quê? A gente viu ponto final, né? Viu o ponto final e eu dei um conceito sobre a questão do ponto final, né? A gente viu o conceito que indica o fim de uma frase afirmativa ou negativa, tá certo? A única coisa que diferencia a frase afirmativa da frase negativa é quando você acrescenta a palavra não, ok? Pessoal, tá ficando claro isso daí? Tá? Tá ficando claro isso daí? Então, veja só. Aí a gente viu a vírgula, né? A vírgula que faz uma pausa curta é separando elementos de uma frase, né? Indicando lugares, datas, números, explicações. Então, resumidamente, tá? A vírgula, ela dá uma pausa na leitura, tá certo? A gente não pode sair, ó. E para você ter ideia, quanto à importância dos sinais de pontuação, você pede para alguém realizar a leitura de um texto, por exemplo. Aí você vê aquela pessoa que não respeita os sinais de pontuação. O texto, ele vai perdendo a entonação, fica aquilo tudo rápido. Que nem tá cantando, né? Que nem tá cantando, né? Então, a gente que a gente tem que dizer assim, às vezes quando a gente tava na sala que eu pedia para realizar a leitura, aí tem pessoas que passam, ignoram os sinais de pontuação, né? Aí chama a atenção. Respeita os sinais de pontuação, né? É um alerta, é como a gente disse, respeite os sinais de trânsito, eu dizia sempre, respeite os sinais de pontuação, ok? Fica uma leitura mais gostosa, mais entonada, quando você respeita os sinais de pontuação. Depois a gente viu ainda dos dois pontos, ó, ponto final, vírgula, os dois pontos, né? Os dois pontos indica que alguém vai falar ou uma enumeração, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Eu digo assim: fui à papelaria e comprei, dois pontos, lápis,
vírgula. Borracha, estou citando o que eu comprei, estou enumerando. Lápis, vírgula. Borracha, vírgula. Caderno, tá? Vírgula. Corretivo e um estojo. E um estojo, tá? E estojo. Então, quando você coloca o i, né? Você não precisa utilizar, né? A vírgula. O travessão. Indica o que o travessão? A fala de alguém, né? Sempre quando a gente vai ler um texto que é um diálogo, que vai dramatizar um texto que tem um diálogo, que tem uma conversação entre personagens, né? É uma conversa entre os personagens que estão dialogando. A gente vê muito, ó. Ele é muito utilizado, porque ele indica a conversa entre os personagens, né? No texto que eu li para vocês no início, tem muito travessão, né? O texto que eu li lá no início do outro vídeo, do vídeo 1, tem muito travessão, tá certo? Ó? Que é a fala do personagem, ó, tá? Acho que tá dando para vocês verem direitinho. Então, tem muito, ok? Aí, vamos depois, a gente viu o quê? O ponto de exclamação. Vamos falar de interrogação. O ponto de interrogação faz o quê? Indica o quê? Uma pergunta, né? São usados nas frases interrogativas. Elas indicam uma pergunta, né? Quando você pergunta para alguém algo ou alguma coisa. Então, você usa o ponto de interrogação. Exclamação, tá? Indica o fim de uma frase exclamativa. Tá? Na classificação das frases, né? Como tem tipos de frases negativas, frases afirmativas, frases exclamativas, frases interrogativas. Aí, o final da frase é utilizado, ó, exclamativa, exclamação. Interrogativas, interrogação. Ok? Então, veja só. Ainda, além desses que eu já coloquei aqui, a gente ainda tem os parênteses, né? Os parênteses, que ela indica o quê? Isolam palavras. Elas isolam palavras, destacam indicações e explicações. Às vezes a gente vai ler um texto, aí tem aqui, né? Tem um destaque. Vou apagar aqui, pessoal, para dar continuidade. Aí, ó, tem um termo entre parênteses, né? Esses são os parênteses, tá? E ainda tem aspas. Eu acho que vocês devem lembrar, também já devem ter visto em alguns textos, né? As aspas, que são os ganchinhos, como diz lá a Emília, né? Então, as aspas destacam as frases ou palavras do texto. São usadas para indicar falas, substituindo o travessão. Ou transcrever integralmente a fala ou copiar um texto escrito de outra pessoa, tá? De outra pessoa. Ainda tem, sabe o que ainda? As reticências. As reticências, ó, os 3 pontinhos. Deixa eu botar mais forte, tá? As reticências. Os 3 pontinhos, tá? Indicam um suspense ou um pensamento interrompido, tá? Né? Quando às vezes você quer dizer algo para alguém, aí diz, tá bom, reticência, porque você não quer dizer o resto, tá? Pensamento interrompidos, ok? Eu vou colocar o conceito dos 3 parênteses, das aspas e das reticências. Deixa eu apagar tudo aqui, ok?
Pronto. Aí vem o que? Aspas. Veja só. Aí aqui tem assim, ó. Veja, olha lá. Os parênteses. Isolam palavras, destacam indicações e explicações, tá? As aspas. Destacam frases ou palavras do texto. São usados para indicar falas, substituindo o travessão. Ao transcrever integralmente uma fala ou copiar um texto escrito de uma pessoa, ok? Aí só falta o quê? As reticências, ó. As reticências indicam pronto, indicam suspense ou um pensamento interrompido, tá? Então, veja só, ó, a gente viu no decorrer dessa aula, né, qual a importância de utilizarmos os sinais de pontuação, como empregarmos e onde empregarmos os sinais de pontuação, tá? Na aula 1 de língua portuguesa, né, foi uma introdução, tá? E eu pedi para que vocês agora fizessem um pequeno resumo no seu caderno de língua portuguesa, para facilitar mais a aprendizagem de vocês, certo?